Afinal de contas, Clíndio, o que é esse negócio de slide 2? Eu vou no Facebook, você está falando de slide 2, Instagram, slide 2, YouTube, slide 2, abro a tampa da privada, slide 2. O que é esse negócio, para que serve, quem pode usar? Vem comigo que é o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Slide 2 nada mais é do que um software de análise de estabilidade de taludes da Rock Science, beleza? Então, esse software trabalha com método de equilíbrio limite aplicado à estabilidade de taludes, mas também utiliza um outro método quando o assunto é análise de percolação, e a gente está falando do método de elementos finitos. Bom, quais são os tipos de análises que podem ser realizadas nesse software? As análises convencionais, que a gente já está acostumado, né, que você vê aí nas literaturas, nos livros sobre estabilidade de taludes, análises sísmicas ou pseudoestáticas, que é quando você considera efeitos sísmicos, abalos sísmicos, análises de sensibilidade. Tudo isso está em um contexto determinístico, análises determinísticas, que é quando você trabalha com um fator de segurança e vai buscar aquele fator de segurança comparando com normas, tá? Normas técnicas aí, ou seja, trabalhando com valores médios, dados médios de entrada no software. Agora, existe ainda uma análise onde a gente trabalha com dados mais estatísticos, quando você tem uma amostragem de dados de coesão, ângulo de atrito, peso específico, então, dados de entrada em uma amostragem maior, e aí a gente trabalha, portanto, com a chamada análise probabilística, beleza? Ainda se você não tem toda essa gama, né, essa amostragem de dados, mas você quer verificar uma variação do fator de segurança, caso alguma dessas propriedades de entrada variassem, a gente pode fazer uma análise de sensibilidade dentro do software. Não vai ter aquele tratamento estatístico, mas também pode ser feita, principalmente quando você está trabalhando com correlações, estimativas de parâmetros, onde rola uma incerteza maior. Beleza? E a que tipos de empreendimentos, projetos, serviços nós vamos aplicar esse software? Projetos, em geral, laudos técnicos, consultorias, perícias, tá? Esses 4 ramos aí, ou prestações de serviço, vão ser os principais onde a gente vai conseguir aplicar esse software. Primeiramente, falando de projetos. Projeto de contenção, estabilização de taludes em geral, seja com terraplanagem, com uma simples drenagem, ou fazendo alguma obra de contenção, né? Muro de arrimo, solo grampeado, cortina tirantada, tudo isso você consegue simular no software. Barragens, projetos de barragens de terra, terra em rocamento, barragens de concreto, no software a gente consegue simular tanto as análises de estabilidade, de acordo com as normas, né, referentes, como NBR 13028, voltados para mineração, termos de referência, resoluções aplicáveis à estabilidade de taludes para barragens, e também nós conseguimos fazer análises de percolação ainda nesses projetos, principalmente de barragens. Projetos de pilhas de estéreo também, beleza? Segundo, laudos técnicos. Você sabia que as prefeituras estão cada vez mais exigindo um laudo técnico de estabilidade de taludes, atestando as condições de estabilidade de uma devida encosta, independente até mesmo de níveis de risco, de baixo risco de deslizamento até um risco mais alto, vai depender do município, vai depender do empreendimento. Então, isso aí tem sido muito aplicado, tanto para um terreno, né, um lote lá, onde um proprietário vai executar alguma obra, uma residência de 1, 2 andares, um prédio, tá, independente do porte, mas tenha lá uma encosta que pode vir a oferecer risco. Na maioria das vezes, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, as prefeituras têm exigido esse laudo, principalmente em regiões de médio a alto risco de deslizamento, tá? E ainda para loteamentos. Então, se você está com um empreendimento, tem um empreendedor que tem lá um loteamento e ele vai vender, vai parcelar todo aquele terreno e vai vender vários lotes,
cada um daqueles lotes precisa ter um laudo de estabilidade. Caso você tenha um conjunto, né, uma região, uma área que tenha o mesmo perfil geológico geotécnico para diferentes lotes, basta que você prove isso aí, você mostre que aquele conjunto de lotes está regido por um mesmo perfil geológico geotécnico e isso vai simplificar o seu conjunto de análises de estabilidade. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui em cima um vídeo, tá? Aqui nesse card, onde você vai ver do zero como você consegue elaborar um laudo técnico de estabilidade de taludes, todo o passo a passo, o que precisa constar nesse laudo. E a terceira forma de atuar, como a gente comentou, é com consultoria. Você pode ser um consultor tirando dúvida, esclarecendo problemas em projetos, aquilo que é uma demanda que necessite de um estudo de estabilidade de taludes. Então, você pode tanto tirar dúvidas em relação ao software propriamente dito, quanto em relação a algum problema, algum projeto que necessite desse estudo de estabilidade e a empresa, porventura, utilize o slide 2, certo? E em relação a perícias, você pode ser chamado, pode ser contratado para avaliar um determinado problema, uma determinada solução e dar o seu parecer técnico na forma de perito. Ok, mas onde que o software entra nisso? Vai ser esse software que vai agilizar a sua vida, vai adiantar muito o seu trabalho, porque hoje você não tem como mais ficar fazendo análises de estabilidade à mão, isso é inviável, beleza? A não ser que seja um caso muito simples, principalmente para perfis geológicos geotécnicos, onde você não tem a coesão, então o cálculo manual ele é mais facilitado, mas de formas gerais a gente vai trabalhar aí com esses softwares para agilizar o nosso trabalho. E quem pode trabalhar com slide 2? Bom, qualquer pessoa pode trabalhar com o software desde que ela tenha o software em mãos, né? A melhor resposta, ou a melhor pergunta, na verdade, para isso seria: qual profissional tem atribuição para trabalhar em uma determinada prestação de serviço que demande o software? Aí sim, geólogos e engenheiros que vão atuar em geotecnia, em obras geotécnicas. E que tipos de engenheiros? Engenheiros civis, engenheiros de minas, engenheiros ambientais, engenheiros geólogos, beleza? Tá, e como que eu faço para ter acesso ao software, Klinger? Bom, eu não vou te falar para entrar na internet e eu conseguir com algum amigo craque do software. O software é pago, tá? Existe a licença comercial, existem diversos planos da Rock Science, plano estudantil, né, para instituições de ensino, planos comerciais com licença de 1 ano, licença até mesmo vitalícia, tá? Então, obviamente, são preços, custos diferentes, mas você consegue entrar em contato com um representante da Rock Science aqui no Brasil e fazer o seu orçamento, caso você já tenha um negócio, caso você vá trabalhar como profissional liberal ou com a sua empresa. Mas, se você nunca abriu o software e quer ver como que funciona antes mesmo de fazer a sua aquisição, a Rock Science te fornece uma licença de avaliação válida por 14 dias após a instalação do programa no seu computador. Mas agora vem comigo que eu vou te mostrar alguns tipos de análise de estabilidade dentro do slide 2, para a gente discutir um pouco sobre a interface do software e o que ele faz. Bom, aqui você está vendo a interface do slide 2, tá? Essa é a versão mais recente do software, a AM+. Existem outras versões que são diferentes, tá? Versões anteriores, como, por exemplo, o slide 5, o slide 6, que vão ter algumas funcionalidades a menos, como a possibilidade de se trabalhar com estágios diferentes, mas, de uma forma geral, essa é a interface. E você está vendo aqui uma análise de estabilidade de uma estrutura de contenção. Está aqui um muro de arrimo de concreto, tá? Então, o que a gente faz é modelar a geometria do nosso problema, né? Está aqui, ó, a partir de todo um levantamento topográfico, tá certo? Então, nós temos aqui o nosso talude, as camadas desse talude, aqui você está vendo uma argila arenosa sobre uma areia siltosa e a análise de estabilidade externa a esse muro, né? Tem muita gente que acha que dimensionar um muro de contenção é simplesmente verificar deslizamento, tombamento e capacidade de fundo, né? Ruptura aí na fundação. Não, a gente precisa também fazer uma verificação de estabilidade externa, como que esse muro, juntamente com a massa contida, pode ou não sofrer
um deslizamento. Então, aqui a gente está vendo um fator de segurança de 1,62, né? Vamos arredondar, que se o fator de segurança é maior que 1, quer dizer que a gente está em campo de estabilidade. Isso aqui não vai romper. Lembra que eu falei que o software trabalha com a abordagem de equilíbrio-limite? Olha aqui, ó, a gente consegue ver as fatias, ó, utilizadas lá pela teoria de estabilidade de taludes, que vão nos permitir fazer a determinação desse fator de segurança, comparando resistência ao cisalhamento e as tensões atuantes ao longo dessa superfície. E por que eu falei que hoje já é inviável trabalhar com isso à mão? Porque, olha só, você está vendo aqui N superfícies de ruptura. Como é que você vai fazer na mão a determinação de todas essas superfícies, né? Ou o fator de segurança de todas as possíveis superfícies de ruptura? Isso aqui é impossível hoje, né? Então, o software está aí para agilizar a nossa vida. Então, você está vendo uma análise determinística, nós entramos com dados médios de coesão, ângulo de atrito, peso específico, saturado ou não saturado, dependendo se você tem ou não nível d'água no seu modelo, e a gente ainda pode fazer uma análise de sensibilidade em cima desse projeto. O que é uma análise de sensibilidade? Lembra? Você tem uma certa incerteza nos seus dados, por exemplo, a coesão, eu tenho dados médios aí de coesão que eu entrei com eles no software, só que eu não tenho muita confiança sobre esses dados de coesão dessa camada aqui de argila arenosa. Então, eu gostaria de verificar todos os fatores de segurança, caso essa coesão variasse de tantos kPa a tantos kPa. Então, a gente pode fazer isso. Ó. Você está vendo um gráfico onde o software me fornece todos os fatores de segurança, caso a minha coesão variasse de 15 kPa até 25 kPa. Então, o fator de segurança está variando aqui, ó, de quase 1,79, né, 1,8, até 1,47. Ou seja, mesmo com essa variação da coesão, o nosso muro estaria em condições de estabilidade. Isso aqui é, portanto, uma análise determinística. Caso você tenha dados estatísticos, uma amostragem de dados, aí sim a gente pode partir para a chamada análise probabilística. O que o slide vai nos fazer em relação a essa abordagem probabilística? Ele vai nos fornecer o fator de segurança determinístico, um fator de segurança médio, que é a média de todos os dados que nós entramos, tá? Coesão, ângulo de atrito, peso específico. Então, observa que até a diferença aqui, ó, ela é bem pequena, né? Do determinístico para o médio, e ele ainda nos fornece uma probabilidade de falha. O que essa probabilidade de falha representa? Ela representa aquela porcentagem de possibilidade de ruptura, ou seja, dentro de tantas análises que você pede para o software aqui, ó, para cada superfície de ruptura, cada possibilidade de ruptura, em quantas dessas existe a possibilidade de um fator de segurança menor do que 1, certo? Ou seja, uma probabilidade de ruptura, uma probabilidade de falha. Ele ainda nos fornece também um índice de confiabilidade nos nossos resultados, tanto para uma distribuição dos dados normal como log normal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui a sua curtida, verifique a sua inscrição, isso é muito importante para nós aqui no canal. E eu tenho um convite para você. Eu vou fazer um evento sobre Slide 2 e o mercado geotécnico. A data do evento e o link de inscrição estão aqui na descrição desse vídeo. Lá nós vamos falar sobre as análises de estabilidade de uma forma mais geral que o software pode fazer, como que você pode atuar com esse software no mercado geotécnico e conquistar a sua vaga aí na engenharia geotécnica e até mesmo empreender trabalhando com análise de estabilidade e tendo essa ferramenta para te auxiliar, para adiantar a sua vida. Faz agora a sua inscrição e eu te vejo lá.